Olá pessoal, meu nome é João Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo da página O Mundo da Incerteza. A pedidos da Verônica Mendonça, nesse vídeo vamos falar de resistência elétrica. A resistência elétrica é uma característica inerente aos materiais de permitir mais facilmente ou menos facilmente que uma corrente elétrica passe. Os materiais são compostos por átomos, e quando uma corrente elétrica passa pelo material, parte dos elétrons se chocam com esses átomos, liberando calor e consequentemente diminuindo a energia elétrica. Isso é chamado de efeito Joule. Quanto menor a resistência elétrica, menos elétrons se atritam com os átomos, logo a corrente elétrica flui mais facilmente no circuito. O conceito de resistência elétrica nos permite classificar os materiais em 4 tipos. Isolantes são aqueles que possuem resistência elétrica muito elevada. Condutores são aqueles que possuem baixa resistência elétrica. Supercondutores, aqueles que possuem uma resistência elétrica praticamente nula. E ainda tem os semicondutores, geralmente feitos de materiais cerâmicos, possuem uma resistência elétrica entre a do isolante e a do condutor, e está presente na placa do seu computador. A resistência elétrica em um condutor depende de alguns fatores: comprimento do condutor, área transversal do condutor e do coeficiente de resistividade, que depende de cada material. Quanto mais grosso e mais curto o fio, menor sua resistência. Essa é a segunda lei de Ohm. Resistores. Resistor é qualquer elemento de circuito capaz de transformar energia elétrica em calor e, em alguns casos também, em energia luminosa, como no caso das lâmpadas incandescentes. Os resistores são usados como aquecedores, lâmpadas, limitadores de corrente, entre outros usos. Pela primeira lei de Ohm, sabemos que a tensão em volts é igual à corrente elétrica em amperes vezes a resistência elétrica em Ohm. Sabendo duas grandezas, você pode achar a terceira. Exemplo numérico: a corrente máxima que um determinado LED pode receber é de 0,005 amperes, ou seja, 5 miliamperes. O gerador gera uma tensão de 5 volts e encontre a resistência que um resistor deve ter para que a corrente não exceda o limite. Substituindo os valores, 5 é igual a 0,005 vezes R. R é igual a 5 dividido por 0,005, que vai dar 1000 ohms, ou 1 kΩ. Ou seja, para que a corrente no LED não exceda o limite, você precisa usar um resistor de 1 kΩ. Existem duas associações de resistores: a associação em série e a em paralelo. Na associação em série, você tem a resistência equivalente, que é a soma das resistências dos N resistores, sendo que você poderia substituir todos esses resistores por um só e de mesma resistência. Exemplo: você tem 4 resistores de 5 ohm. A resistência equivalente vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, que vai dar 20 ohm. Logo, você poderia comprar um único resistor equivalente de 20 ohm para colocar no seu circuito. A corrente é constante e varia a tensão sobre a resistência equivalente. Já a tensão é a soma de todas as tensões. Lembrando que a tensão total é a própria tensão que entra no circuito, ou seja, a tensão gerada pelo gerador. Na associação em paralelo, quem é constante é a tensão, que sai do gerador. E a corrente, devido à lei de Kirchhoff, que não vamos falar nesse vídeo, varia de ponto a ponto do circuito. A corrente total é a tensão sobre a resistência total. O inverso da resistência total é a soma do inverso de cada resistência. Se tivermos apenas 2 resistores em paralelo, a resistência total é o produto das resistências sobre a soma das resistências. Regrinha simples: produto sobre soma. Resumindo tudo o que vimos hoje, a resistência elétrica é uma característica inerente aos materiais de permitir a passagem de uma corrente elétrica. Resistor é todo elemento de circuito que, através do efeito Joule, transforma energia elétrica em energia térmica. A resistência depende do comprimento, espessura e resistividade do fio, expressa pela segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm nos dá uma relação entre tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Em circuitos em série, a corrente é constante. A tensão total é a soma de todas as tensões,
e a resistência equivalente é a soma das resistências. Em um circuito paralelo, a tensão que é constante. O inverso da resistência total é igual à soma dos inversos das resistências, e a corrente é a tensão sobre a resistência total. E lembrando da regrinha do produto sobre soma para dois resistores em paralelo. Bem, por hoje é só. Eu quero mandar um abraço especial para a Verônica Mendonça, que me convenceu a fazer esse vídeo. E se você gostou, deixa um like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Podem sugerir também assuntos científicos nos comentários. Curta nossa página no Facebook e até o próximo vídeo.